E aí, pessoal, Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada, voltando ao nosso canal, né? Hoje é uma terça-feira, dia 16 de dezembro de 2025, né? Hoje a gente vai falar uma coisa bem complicada para as pessoas tentarem entender, né? A natureza bruta, que é esse jogo do cume da montanha, né? Essa guerra do cume da montanha que o Donald Trump entrou para poder resolver, né? Ele já pegou um pepino muito grande, porque a dívida interna norte-americana é quase impagável, né? A gente está falando em algo em torno de 38, 39 trilhões de dólares, é muito grande. E ele tentava, né, obviamente que essa política das tarifas é para tentar reverter essa situação, né? Tentar fazer com que várias empresas que estavam a produzir em outros mercados, né, em outras praças, vamos dizer assim, né? Tipo China, outros países da Ásia, Indonésia, Vietnã, né? Tentar fazer com que essas empresas voltassem a produzir nos Estados Unidos da América, né? Que deixou de ser um país praticamente industrializado e começou a terceirizar para essas outras nações todo o seu parque industrial. Eles perderam muitos empregos por causa disso, né? Muita gente em situação ruim dentro dos Estados Unidos, a classe média. Muitas das pessoas da classe média ocupavam essas vagas, né? Só que tem o porém, o modelo asiático barateou muitos custos. Quanto custa o salário de um operário no Vietnã, ou na China, ou na Indonésia, comparado com o que custaria nos Estados Unidos da América, né? É muito difícil o Trump tentar retornar essa situação. Essa é uma das penumbras que ele está enfrentando, né, nessa guerra do cume da montanha. Outra coisa é assim, né? Veja, ele pegou uma pendenga que é ainda, né, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. A gente sabe que não é uma guerra da Ucrânia contra a Rússia. A Ucrânia nunca teve culhões de verdade para enfrentar a Rússia. Ela foi impulsionada pelo canto da sereia dos globalistas europeus, né, que junto com o Biden, que é dos globalistas da América, né, os democratas, eles incentivaram o Zelensky a fazer aquela bobagem. Porque o que aconteceu? O Zelensky simplesmente desafiou a lei do Sun Tzu, da arte da guerra, a primeira lei da arte da guerra, que ela diz o seguinte: toda guerra que não pode ser vencida jamais deverá ser empreendida. O que o Sun Tzu quis dizer com isso aí? Ó? Se você não pode com o teu adversário, você não pode abrir guerra contra ele. Você vai terminar a guerra muito pior do que começou. E o Zelensky, né, representando aí os globalistas ucranianos, que foram incentivados por outros globalistas europeus, e os democratas dos Estados Unidos resolveram encarar essa pendenga, essa guerra contra a Rússia, e simplesmente se ferraram, porque agora, veja, o país que estava pondo mais dinheiro para a Ucrânia tentar, né, se segurar na guerra, não é para tentar vencer a guerra é impossível da Ucrânia vencer a Rússia, mas para se segurar, para manter a guerra em atividade, né? Os recursos, ele já pegou mais de 350 bilhões dos Estados Unidos da América simplesmente para manter a guerra em atividade. E o detalhe, o antagonismo disso tudo é que manter essa guerra em atividade, ele vai matando jovens e soldados ucranianos. Ele já não tem mais exércitos, né? Ele precisa de mercenários de outras nações e está lutando usando drones, né? Não sei se vocês têm visto aí as notícias internacionais, eu tenho postado algumas lá nos nossos grupos do Telegram. Ele luta usando drones, né? Drones controlados, né, por dentro da própria Ucrânia. Então, ou seja, ele não tem soldados, né? Os russos estão conquistando novos territórios, já afirmaram que vão controlar o Donbass. Ele praticamente perdeu essa guerra, né? E, no entanto, o que mantém ele dizendo que tem esperanças ainda, que vai virar o jogo, isso é impossível, né? Porque a Rússia é a maior potência nuclear do planeta, os russos já advertiram, né? O Medvedev já advertiu, se entrar alguma potência grande no meio, a gente vai usar armas nucleares, né? Os russos estão fazendo de conta que não enxergam, que alemães, ingleses, franceses,
alguns americanos, né, acho que o Trump já tirou as tropas de lá, né, estão lutando, né, gente da União Europeia, mercenários de vários países, estão lutando também contra a Rússia, não é mais a Ucrânia. E o Trump achou que poderia resolver isso rapidamente, e não pôde, porque eu lembro que em novembro do ano passado, logo que o Trump venceu, o Biden autorizou o Zelensky a usar os mísseis Attack-MS e Storm Shadows dentro do território russo. Naquela ocasião eu fiz vários áudios de análise aqui no canal dizendo, olha, vai ficar difícil para o Trump apaziguar essa guerra. Por quê? Porque o Zelensky iria usar esses mísseis dentro da Rússia, eles iriam provocar uma ira tão grande do Vladimir Putin, que esse não ia mais querer parar a guerra, a não ser quando, digamos assim, encostasse o Zelensky na parede e liquidasse totalmente o Zelensky e os globalistas europeus. Né? O Putin e o grupo que está com ele, eles estão com ódio dos globalistas europeus. Essa é a realidade. Então eles davam um caminhão para não entrar nessa guerra, mas tiveram que entrar por conta da provocação do Ocidente, né? O Ocidente que começou provocando os russos lá na região do Donbass, que isso fique bem claro, né? Os russos que vivem na região do Donbass estavam sendo amolestados naquele momento em que os soldados russos cercaram a Ucrânia, os 100 mil soldados russos que cercaram a Ucrânia no início de fevereiro de 22. Quem acompanha a geopolítica deve lembrar disso. Não foi à toa que aquilo aconteceu. O Putin já precisava resolver a situação da Ucrânia, desde aquele golpe da Revolução Colorida da Praça Maidan de 2014, quando derrubaram o seu aliado, o Viktor Yanukovych, do poder, né? Com a participação da Victoria Nuland e de todo o Deep State norte-americano, que então, naquele momento, seguia uma agenda ali vinda do governo Barack Obama e dos globalistas, né? O Putin já tinha programação para reverter aquela situação e aproveitou a situação quando o fraco Joseph Biden então chegou ao poder nos Estados Unidos, né? E aquilo também ele aproveitou a situação que o povo russo que vive na Ucrânia, na região leste, volto a dizer, a região do Donbass, começou a ser molestado. Não sei se vocês haverão de lembrar, né? Aquela região tinha decretado independência da Ucrânia quando Vladimir Putin entrou lá, né? Vídeos apareceram nas redes sociais, no YouTube, do pessoal daquela região saindo com carros, buzinando e comemorando aquela decretação de independência. Eles racharam com a Ucrânia e com o governo ucraniano. Aquela gente que vive lá nunca quis fazer parte da União Europeia, nunca quis ter nenhum contato com a OTAN, como o grupo do Zelensky, que afirma que a maioria dos ucranianos querem ser ocidentais. Não é bem assim, né? Não é bem assim. A Ucrânia tem um histórico de lutas, né, contra o governo russo desde a época de Stalin, a situação do Holodomor, lá nos anos 30, depois nos anos 40, os ucranianos lutaram ao lado de Adolf Hitler contra o próprio Joseph Stalin, né? Então, a Ucrânia, ela tem, na verdade não é a Ucrânia, alguns grupos lá dentro, é por isso que o Putin diz que tem nazistas lá dentro, né? Porque a Ucrânia ela tem um histórico de ter ajudado esse grupo alemão lá nos anos 40. E parece que existem pessoas remanescentes dessa ideologia até hoje lá. Então, para o Trump ficou muito difícil parar isso aí. Por quê? Porque agora a União Europeia, os globalistas europeus, os Zelensky, eles foram no fígado dos russos, do Putin, do Medvedev, do Sergei Lavrov, de todo aquele grupo que controla a Rússia. Eles foram no fígado. E agora virou pessoal. O Putin não vai parar até aniquilar toda a Ucrânia, todo o grupo do Zelensky. Fazer com que os ucranianos aprendam pela dor, que não se desafia lá, o que eles chamam de mãe Rússia, né? É muito diferente de uma guerra esquerda contra a direita que muitos youtubers aí erradamente propagam. Então esse é um grande pepino para o Donald Trump.
Agora, para ver como a natureza é muito mais bruta do que isso, ele tem o pepino interno. Por quê? Porque é o seguinte, os democratas o odeiam, o Deep State odeia o Donald Trump. Então o Donald Trump ele precisa manter a Câmara dos Representantes, que é a Câmara dos Deputados lá, e o Senado, com os seus representantes do MAGA e do Partido Republicano. Se ele perder a maioria, ele vai tomar um impeachment, né? Por nada, por qualquer coisa, ainda mais pelas coisas mais ousadas que ele vem fazendo, a destituição de todo o governo narcotraficante da Venezuela, né? Ele tem também essa política de tarifas que, de uma certa maneira, atravessa a garganta aí dos democratas que queriam que os Estados Unidos quebrassem efetivamente, né, para favorecer a agenda de um novo reinício, de um grande reset, que os globalistas, patrões, os donos do mundo, né, patrões dos democratas querem fazer a qualquer custo. Eles tentaram com o bichinho lá em 2020, com a pandemia, e não conseguiram. Então eles tentam por outros motivos, né, gerando crises financeiras, guerras, era tudo que eles queriam. E o Trump, através das tarifas, né, de uma certa maneira, ele conseguiu um certo controle sobre o aumento da dívida pública norte-americana, né? Apesar de que a gente sabe que era uma política errada, ela no fundo acabou dando merda também, porque aumentou o preço de produtos dentro dos Estados Unidos, mexeu com o bolso do norte-americano. Então o Trump também perdeu alguns pontos de apoio lá que ele precisa reconquistar. Então quando vocês olham agora o momento, o Trump está começando a recuar das suas medidas mais ousadas. Aí muitos vão perguntar, mas é porque deu errado? Não é porque deu errado. Também um pouco, algumas coisas deram errado. Mas é porque a medida ousada, ela tem um custo, ela tem um ônus para o povo norte-americano. Se enfiar uma taxa na China gigantesca para, né, de uma certa maneira, prejudicar a economia chinesa, controlar essa guerra mexendo com a economia chinesa, tentar fazer com que o parque industrial retorne para dentro dos Estados Unidos, o que eu acho impossível, pelo fato que eu disse aqui no início do áudio, né, o salário de um asiático é muito inferior ao salário de um americano, e essas empresas não vão retornar por causa disso, né? E se retornassem, o preço desses produtos passaria a ser impraticável dentro dos Estados Unidos. Então o Trump também se encontra numa armadilha com isso aí, né? Ele amplia a taxa por um período, depois ele tem que tirar a taxa, porque ele sabe que o negócio não pode ficar muito tempo. Com o Brasil, o que aconteceu com o Brasil? As taxas ainda estão mantidas, ele tirou só a Lei Magnitsky da autoridade brasileira, né? Mas ele mantém as taxas. Isso faz com que alguns produtos, o café e outras coisas, acabem chegando mais caro no bolso do povo norte-americano. Então ele tem que reverter essa situação. As tarifas é uma arma de guerra híbrida, mas é uma arma de guerra híbrida momentânea. Ela não pode durar muito tempo, porque num primeiro momento ela facilita a vida do presidente, é um impacto contra o adversário. Num segundo momento ela já começa a ser um impacto contra o próprio povo norte-americano, que acaba respingando na credibilidade do presidente. E é uma encrenca muito grande, né? Os democratas estão preparados para pegar qualquer errinho do Donald Trump, multiplicar por 1000 na propaganda para derrubá-lo. Então, tem isso aí também. É uma luta muito difícil porque o adversário globalista é um adversário muito grande e já vinha há muitas décadas dominando o mundo de uma maneira que as pessoas não perceberam. Eles invadiram a cultura, eles invadiram as artes, eles invadiram toda a mídia. Invadir, eu digo assim, controlavam, passaram a controlar. E isso aí vai mexendo com a cabeça das pessoas. E a guerra do cume da montanha é uma guerra que está na mente das pessoas, é uma guerra por corações e mentes, né? Os globalistas, eles querem conquistar o seu coração, fazer você sofrer, dizendo que isso é o melhor para você. Ele não quer fazer com que você sofra apenas, ele quer fazer com que você sofra tendo a consciência de que sofrer é o melhor para você.
É um negócio brutal, é um negócio horroroso. Ou seja, as pessoas assumem que é isso mesmo e não tem o que fazer, não tem o que mudar, quando não é essa situação. Veja que os globalistas, os esquerdistas e toda essa trupe que está junto com esse pessoal aí que quer controlar o mundo todo, o que eles fazem com as economias das nações em que eles chegam. Eles detonam as economias. Eles deixam dívidas monstruosas, impagáveis, né, em todas as nações. Olha o quanto o Biden acelerou a dívida norte-americana. Olha o que o governo brasileiro vem fazendo. Nunca se pagou tanto imposto aqui. É a maior carga tributária que nós temos no país aqui. E o que eles estão oferecendo para a população? Fila no SUS? É isso? Se você precisar de uma cirurgia simples no SUS, que seja arrancar uma verruga, quanto tempo você vai ficar na fila? Eu tenho um amigo que precisou fazer um exame de colonoscopia no SUS, 1 ano de espera. 1 ano! 1 ano de espera. Muda até a condição da doença da pessoa em 1 ano, né? 1 ano muda muita coisa no corpo da pessoa. Então, é isso aí, a gente paga uma quantidade de impostos absurda e o que nos é oferecido em troca é pífio. É assim que todos os globalistas deixam as nações. Por quê? Porque eu já disse para todo mundo que eles não conseguem mais controlar a bolha financeira, um montante de dívidas 5 vezes maior do que o montante de patrimônio, e isso é global, isso eu estou falando em referência global. Então a única maneira para eles é parar as economias de funcionar. Para o banqueiro, ele que se dane, o banqueiro adora uma economia parada. Sabe por quê? Porque em economia parada, o bilionário, o milionário que tem dinheiro para investir, ele fala assim, não dá para investir, não dá para fazer nada, ninguém está comprando nada, a economia está parada, ele vai e deixa o dinheiro parado no banco. Muita oferta de dinheiro parado nos bancos, o custo vai lá embaixo para o banqueiro pagar. E a sociedade, aquele que está quebrado, que não consegue arrumar emprego, que não consegue trabalho, que a sua pequena empresa não vende, ele precisa de crédito. Aí vai lá no banco e paga uma fortuna pelo crédito. Então o banqueiro adora uma situação como essa. O banqueiro não gosta de capitalismo. O banqueiro adora economia parada, adora marasmo. É no marasmo que eles ganham muito dinheiro, né? É assim, sempre foi assim. Eu não sei por que alguns inocentes acham que banqueiro gosta de economia pujante, funcionando a todo vapor, né? O dinheiro sendo trocado de mãos rapidamente, todo mundo comprando e investindo, o PIB lá no alto, todo mundo feliz. Não. Banqueiro é o oposto disso, ele quer toda a tragédia possível porque ele ganha dinheiro com tragédia, com sangue derramado. Sempre foi assim. Abram os olhos, aqueles que não acreditam nisso, que abram os olhos. E voltando a falar sobre o caráter hipócrita da Guerra do Cume da Montanha. Ontem eu falei sobre aquela situação do SBT, das meninas do SBT, que precisam manter o império criado pelo pai. Essas pessoas, essa empresa vai precisar de crédito do BNDES, porque é uma empresa muito grande, vai precisar de anunciantes estatais. Então ela puxa o saco do governo mesmo. Todas as grandes empresas são assim, elas vão puxar saco do governo que está sendo estabelecido. O Biden lá nos Estados Unidos, quando ele começou a perder apoio, todo mundo começou a entender que ele ia perder a eleição, e ele nem disputou, porque não tinha mais condições, todas as empresas deixaram de apoiá-lo e correram para o lado do Donald Trump, que estava subindo nas pesquisas. A vida é assim, não vai mudar, porque a gente acha que não, eu tenho que ser ideológico. Todo mundo, a direita brasileira, acha que todo mundo é ideológico. E quem lida com negócios e dinheiro nem sempre é ideológico. Eu admiro aqueles que podem abrir mão dos negócios em nome da ideologia, como é o caso do Zezé. Fui bem claro ontem nessa situação. Mas eu também não vou condenar aqueles que acabam puxando o saco do governo de ocasião para poder manter seus negócios, né? Eu fico imaginando aqui o Silvio Santos deve ter detestado, odiado o que as filhas dele fizeram, né, no final da semana passada, né, chamando todas aquelas pessoas, mantendo aquela... né, vocês entendem o que eu quero dizer, né? Mas, por um outro lado, ele também não gostaria se as meninas abrissem guerra aberta, as filhas dele, contra o sistema e perdessem o patrimônio que ele levou décadas para construir.
Ontem eu vi, por exemplo, o Ratinho criticando, rebatendo as críticas do Zezé e defendendo o SBT. E o Ratinho é um cara de direita. Eu não conheço apresentador de TV, no meio de toda essa podridão globalista esquerdista, que seja mais de direita do que o Ratinho. Tanto que tem o filho dele ali, que é um bom governador ali do Paraná, né? O Ratinho Júnior. E o Ratinho criticou o Zezé, porque ele defendeu as meninas. Aí muita gente vai dizer, ele defendeu porque ele tem um emprego lá. Não, ele tem uma condição tão estável lá que ele poderia meter o pau e continuar na casa. Ele poderia, ele tem cacife para isso. No entanto, ele não o fez. Talvez porque ele saiba como as meninas pensam, né? Talvez as meninas, ao sair de toda aquela situação, eu digo as meninas, as filhas do Silvio Santos, né? Talvez elas chegaram em casa com vontade de vomitar. Alguém aí pode dizer que isso não aconteceu? Que elas tenham chegado em casa depois daquele evento com vontade de vomitar pelo que elas fizeram? E muita gente mandando e-mail para, mas elas contrataram os jornalistas de não sei quem, de esquerda. Elas têm que dançar a valsa da vez. É assim que funciona, né? Diferente da Revista Oeste, por exemplo, que é uma empresa muito menor, que tem pouco tempo, que ela muito menos tempo do que o império do SBT, ela não tem nem transmissão por concessão, ela atua dentro do YouTube, está sujeita às regras do YouTube, e vocês sabem o que é estar sujeito às regras do YouTube. Eu tomei um tombo no YouTube porque, né, muita gente está falando, mas só esse canal caiu, porque o nosso canal vai falar a verdade, vai mostrar quem é o inimigo e como se combate o inimigo. A democracia disfarçada, né, a ditadura disfarçada de democracia, ela vai permitir um xinga-xinga. Então aqueles canais que ficam, né, só xingando a esquerda, eles vão continuar aí. É bom para a esquerda isso, para a esquerda dizer, existe democracia, tem um cara mandando o Lula se ferrar aqui no canal tal e não acontece nada com ele. Para o sistema é ótimo, mas para aqueles que falam a verdade, para acordar o povo como se luta contra o sistema, eles vão lá e metem a tesoura. Foi o que eles fizeram com a gente. Passa a tesoura ali no Geopolítica e Operação Retomada. O cara tá falando, né, dos nossos patrões, dos globalistas, dos donos do mundo, tá abrindo o jogo, tá ensinando o povo como se luta e quem é o inimigo. Passa a tesoura no canal do cara. Foi o que aconteceu, né? Agora, aquele que tá fazendo uma piada, xingando um ministro de gordo, falando que o outro é ladrão, né? Aqueles que fazem aquele pinga-pinga esquerda versus direita, é aquilo que a gente sabe, né? Toda a briga que já existe há muito tempo, mas que está mais acentuada agora, esses canais continuam aí, né? E voltando então ao Donald Trump, então, às vezes o recuo momentâneo do Donald Trump nesse momento é para ele dar um impulso maior logo ali na frente, né? Então vocês podem ter certeza que num segundo momento ele vai vir com mais fúria ainda contra os inimigos da liberdade, contra os inimigos da nova. Outra coisa que é preciso deixar bem claro aqui, toda vez que eu falar sobre esse assunto eu vou dizer, porque alguns acham, né? Você disse que o Trump queria ajudar o Brasil. Meu Deus, a inocência e ingenuidade ainda prevalece. As nações não têm amigos, elas têm interesses, né? Então os Estados Unidos precisam da parceria com o Brasil. Então, pelo fato dos americanos precisarem da parceria com o Brasil, ele precisa de alguém no comando do Brasil com o qual ele confie. Aí eu deixo a pergunta, ele vai confiar nesse que está aí, sabendo de todo o histórico, sabendo que esse que está aí xingou ele de fascista, disse que, né, que ele, se chegasse ao poder, seria péssimo para o mundo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? O Trump está dançando conforme a música também. E eu tenho certeza que na hora que ele põe a cabeça no travesseiro, ele também está chateado. Ele também não queria fazer algumas coisas que é necessário no momento. As pessoas precisam entender, volto a dizer, a natureza bruta da guerra do cume da montanha. Nem todos os momentos você pode avançar. Em alguns momentos você tem que recuar. Você tem que engolir sapo. A população brasileira acha, né, principalmente a direita, que ninguém tem que engolir sapo. Tem que engolir sapo. Infelizmente, você recua
num determinado momento para avançar mais num próximo. É assim que funciona. É assim que funciona a vida e a guerra do cume da montanha. Os bastidores do poder estão recheados de hipócritas, de cínicos, de mentirosos, de pessoas que disfarçam seus reais interesses, de pessoas dissimuladas. E são esses que, infelizmente, vencem a guerra. Então, obviamente que para nós vencermos essa guerra, nós temos que ter pessoas que atuem também de maneira hipócrita, de maneira dissimulada, né? De maneira, digamos assim, cínica. Né? Ah, mas é contra as nossas regras? É, mas a principal das regras é vencer a guerra do cume da montanha. E é dessa maneira que o Donald Trump vai conseguir vencer e que nós vamos conseguir também. Não com ingenuidade, né? Não com inocência. Esse tempo passou. Infelizmente é assim. Muita gente escreveu para mim, eu não concordo com você. O fato de você concordar ou não com o que eu estou dizendo não muda a realidade do que eu estou dizendo. Lá em cima o que impera é a hipocrisia, é a falsidade, é o cinismo, é a dissimulação. Ah, você não concorda? Tá bom, você vai mudar o mundo porque você não concorda com isso? Não vai! Não vai! Não vai! Na nossa família, no nosso trato pessoal com amigos, com parentes, com pessoas que a gente ama e gosta, você não pode usar desse expediente de dissimulação, de cinismo, de falsidade, de hipocrisia. Mas nos bastidores do poder é isso que impera. E as pessoas têm que saber fazer essa diferenciação. Essa é a realidade. Doa quem doer, você concordando ou não. Eu já sofri muito com isso, eu disse que eu trabalhei no mercado financeiro, um dos setores mais podres do mundo, e eu tive que suportar, tinha dia que eu chegava eu saía do trabalho, eu ia para a faculdade, tinha dia que eu não conseguia assistir aula, de tão abalado que eu estava por causa de situações que ocorriam no trabalho. Muitas vezes eu queria morrer, eu queria pedir demissão, mas eu não podia, porque eu tinha faculdade para pagar, eu tinha as minhas despesas, eu não tinha quem me desse o dinheiro. Eu só não pagava aluguel, porque eu morava em propriedade da minha família naquela época. Mas de resto, toda a minha vida eu tinha que pagar gasolina no meu carro, comprar roupa, minha comida, o meu transporte, né? A minha faculdade, os meus livros, as minhas contas pessoais. Então eu tinha que aguentar, engolir sapo pra caramba. Infelizmente a vida é assim, né? E a gente só vai vencer essa guerra usando o mesmo expediente deles contra eles mesmos. Então vamos desejar boa sorte a Donald Trump, que o homem principal aí da Nova consiga reverter toda essa situação no mundo, né? Afinal, ele tem parceiros, Vladimir Putin, Xi Jinping, tem os Bolsonaros aqui no Brasil, agora tem o Zé Antônio Cast no Chile, a América do Sul ela está indo para a direita, pouco a pouco, nós também vamos, se Deus quiser, o ano que vem. Então é isso aí, é pensar firme e forte, não sermos ingênuos, não sermos inocentes, entender que muito dos recuos que são feitos são para permitir um avanço maior logo ali na frente. Tá bom, gente? Eu quero agradecer imensamente todos os que colaboram com o nosso trabalho. Infelizmente, com essa rasteira do YouTube, a gente deve ter perdido muita gente que ainda não encontrou o canal, ou que ainda insiste em não assistir no X, que não consegue acessar o Telegram. Mas agora a gente tem um site também, geopoliticamrs.com.br, www.geopoliticamrs.com.br. Então, se você não consegue acessar o X, não consegue acessar o Telegram, não tem o WhatsApp, só acessava o YouTube, agora você tem o site. E no site vai permanecer ali sempre os 3 últimos áudios, as 3 últimas análises, tá bom? Um grande abraço a todos, muito obrigado, agradeço àqueles que também saem compartilhando também todos os nossos vídeos, né? Aqueles que mandam sugestões e e-mails.
por favor, colabore com esse trabalho, não deixe esse trabalho morrer na praia. Nós não temos patrocinadores, não temos apoiadores. Justamente eu recebi proposta de 2 empresas que queriam que eu mudasse a linha do canal. Eu não aceitei. É assim que funciona a vida. Eu não aceitei e tenho que ficar aqui pedindo esmolas, colabore com o canal, né? Eu fui meio que o Zezé fez aqui, só que o Zezé é milionário, eu não. É por isso que eu não condeno as filhas do Silvio Santos. Eu sei o que elas devem estar passando, o que o fígado delas devem estar passando. Tá bom, gente? Um grande abraço a todos, muito obrigado. Amanhã estarei de volta. Valeu!